Boa noite, meu povo. A graça e a paz de Jesus a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, a paz. Tudo bem com vocês? Maria dando o tchauzinho dela. Quem for chegando, Irmã vai Kátia, dando seu seja oi. bem-vinda. Você pode compartilhar Pastor Vanderlei. também. Irmão Gleidson, a paz. Deixa eu compartilhar aqui. Mãe, seja bem-vinda. Irmã Regina Xavier. Irmã Marta, Diaconisa Palmira. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Abração, Pastor Vanderlei. Tudo bem, graças a Deus. Marta tá mandando um beijinho pra você. Fala, oi, tia Marta. Oi, Samar. Manda beijo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, para começarmos nessa hora. Nossa irmã Heloísa vai orar. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus, de saúde, sabe, Senhor, nós fizemos tantas coisas durante o dia, fomos para o trabalho, voltamos, né, e o Senhor esteve nos guardando em todos os momentos, aqueles que estiveram em casa também, estiveram sendo livrados pelo Senhor, sabe, Deus, e nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos concede. Sabe, Deus, agora queremos te entregar esse culto em tuas mãos. O culto é para ti, Senhor. Então nos ajuda, Pai, nos instrui da maneira correta a cultuar ao Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém, Deus. Todo joelho se dobrará ao Senhor, toda língua confessará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, ante o Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para
doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que o Senhor possa agora, nesse momento, falar ao nosso coração. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós. Oramos agora pela vida do presbítero Edson, que faz aniversário hoje. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Teu servo. Que a Tua graça esteja sobre a vida dele, que o Teu amor seja derramado cada vez mais no coração do Teu filho. Que Tu sustente o Teu filho a cada dia. Dê-lhe saúde, paz, alegrias, Senhor, em seu coração, Senhor. Que Tu cerque a vida do Teu filho com as Tuas bênçãos sobre sua vida, sua esposa, sua família, sua casa. Também oramos pela vida da Miriam, que também aniversaria hoje. Que a Tua graça esteja sobre a vida da Miriam, Senhor. Que Tu
possas continuar fortalecendo a tua filha, dando saúde, paz, alegria. Senhor, que a cada dia tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida da Miriam. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre ela. Também oramos, Senhor, por aqueles irmãos que estão necessitados agora de uma cura, de um milagre, que a mão do Senhor esteja sobre a vida desses irmãos. Toma a Dona Fátima em tuas mãos, opera um milagre. Senhor, ela foi desenganada pelos médicos, mas há poder no nome do Senhor. O Senhor pode fazer aquilo que a medicina e que a ciência não pode fazer. O Senhor pode fazer. Também colocamos a diaconisa Célia em tuas mãos, pedindo o restabelecimento da saúde dela, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, Senhor. E se há alguém assistindo essa live, precisando de uma cura, de um toque do Senhor, que o Senhor possa tocar no decorrer dessa live, que a tua boa mão se mova sobre a vida dessa pessoa. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar a palavra de Deus com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e o versículo 18. E diz assim a palavra de Deus, versículo 16: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. E eu queria falar nessa noite sobre razões para não desanimar. O desânimo é algo que toca a vida de todo ser humano. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar nesse texto algumas razões para não nos deixarmos vencer ou sermos vencidos pelo desânimo. Quantas pessoas, meus irmãos, começaram um projeto em sua vida, desenvolveram um projeto, começaram cheios de ânimo, começaram com entusiasmo, tiraram o projeto do papel, começaram a trabalhar pelo desenvolvimento daquele projeto e no meio do caminho, de repente, por cansaço, pela fadiga ou por qualquer outro motivo, o desgaste emocional e físico, o desânimo abateu aquela pessoa e no meio do processo, aquela pessoa simplesmente parou. Então, Paulo nos ensina aqui que em seu ministério, Paulo não passou por isso. Em seu ministério, Paulo buscou razões para não desanimar. No seu ministério, Paulo buscou razões para não desistir. E Paulo se agarrou às ações e se agarrou a essas razões e a essas convicções para não encontrar-se em desânimo, desanimado, ou para não parar. A gente percebe isso na vida, na história, da trajetória do apóstolo Paulo. Quando a gente olha para a vida desse homem, vemos que esse homem era incansável, que esse homem era imparável, que não haviam situações, tribulações, perseguições,
ataques dos inimigos do Evangelho, nem mesmo os ataques do diabo, nada, nenhuma afronta, né, nem traições por parte, por exemplo, da liderança da igreja de Corinto, nada disso desanimou o apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha razões para não desanimar. E eu queria compartilhar nessa noite as razões, pelo menos 3 razões, o apóstolo Paulo cita nesse texto que acabamos de ler, pelo menos 3 razões para não desanimarmos. E a primeira razão que o apóstolo Paulo cita está no versículo 16, que a gente acabou de ler. O versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Então Paulo, ele não foi vencido pelo desânimo, porque o seu interior era fortalecido. O seu homem interior era fortalecido. Por mais que o homem exterior, e Paulo, quando cita o homem exterior, Paulo está falando do seu corpo físico, é óbvio. Paulo está falando que em seu corpo ele carregava as marcas, né, do sofrimento, do tipo de vida que ele vivia. A vida de Paulo era uma vida corrida, meus irmãos. Era uma vida de viagens atrás de viagens. Aquele homem gastou a sua vida na proclamação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele diz que por mais que o seu corpo físico tenha se desgastado, por mais que o seu corpo físico esteja passando pelo processo normal de envelhecimento, né, mas ele dá ênfase, acima de tudo, de que o seu estilo de vida acelerou esse processo. Ao que parece, né, o estilo de vida do apóstolo Paulo acelerou o processo de envelhecimento do apóstolo Paulo. Paulo não estava dizendo que ele era um ancião já, que o seu corpo estava altamente debilitado, porque ele era muito avançado em idade, mas por causa do estilo de vida que aquele homem vivia, né, uma vida de sofrimento por causa da cruz de Cristo e do Evangelho ao qual ele pregava. Um corpo que sofreu açoites, um corpo que foi parar em prisões, um corpo que viveu acorrentado, um corpo que passou por naufrágios, um corpo que passou por viagens turbulentas, né? Quando você olha Atos capítulo 27, você vê o naufrágio do apóstolo Paulo, ali até que ele vai parar na ilha de Malta, você vê o desgaste do corpo desse homem. Paulo está dizendo que por mais que ele tenha o seu corpo desgastado, e que por mais que um ser humano tenha o seu corpo num processo de envelhecimento, um desgaste no seu corpo, o seu espírito, a sua alma, o seu interior, o seu íntimo é fortalecido. Então Paulo, ele declara que ele não desanima, que o fato dele não desanimar, do fato de Paulo não voltar atrás, do fato de Paulo não desistir no meio da sua caminhada com Deus, é que ele era fortalecido no seu interior. O seu homem interior era fortalecido. Paulo está dizendo, apesar do envelhecimento do meu corpo, apesar do meu corpo estar em processo de deteriorização, apesar de tudo isso, né, de todo o fardo, de toda a carga que eu recebi em meu corpo, o meu interior é fortalecido por Deus. Por mais que haja em meu ser desgaste físico e emocional, em contrapartida existe no meu ser uma força espiritual, uma força que vem de Deus. O próprio Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é que não deixa o apóstolo Paulo desanimar? O fortalecimento espiritual, a força que vem de Deus. O que é que vai contribuir para que a gente também não desanime na nossa caminhada de fé? O que é que vai nos ajudar a não desanimar? Não é a força nossa mesmo, do nosso braço, porque a Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia
no homem, faz do seu braço a sua força. A Bíblia está dizendo que maldito é aquele que confia em seu potencial, em sua própria força. Mas nós podemos confiar na força que vem de Deus, na renovação espiritual que vem de Deus, no renovo espiritual que acontece na alma do cristão a cada dia em que esse cristão ora, a cada dia que esse cristão se alimenta da palavra de Deus, que ele lê a palavra de Deus, que ele lê um versículo, que ele medita na palavra, que ele tira um tempo de devocional, que ele estuda, que ele ouve uma pregação, que ele lê um livro devocional. A todo esse momento, isso vai corroborando para o crescimento espiritual do crente e vai corroborando para o fortalecimento espiritual. Paulo vai dizer que é essa força espiritual, que é esse fortalecimento espiritual. Essa é uma das razões pela qual ele não foi vencido pelo desânimo. Motivos ele tinha para desanimar. Motivos ele tinha para voltar atrás. Foram chicotadas, foram prisões, foram apedrejamento. Paulo entrou numa cidade uma vez, meus irmãos, e ele foi apedrejado e foi dado como morto, de maneira que as pessoas arrastaram o apóstolo Paulo para fora daquela cidade. Um teólogo chegou a dizer que o Paulo morreu de fato, e quando os irmãos cercaram o apóstolo Paulo, diz isso lá em Atos, Paulo se levanta, como se nada tivesse acontecido, porque os irmãos daquela cidade, os crentes daquela cidade, cercaram o apóstolo Paulo, intercederam. Isso fala da oração, da intercessão, da oração intercessória em favor de alguém. De tal maneira isso aconteceu que um teólogo brasileiro disse que Paulo, ao ser apedrejado, ele morreu. Tanto é que a cidade deu ele como morto. E quando ele é arrastado para o lado de fora, quando a igreja cerca esse homem, ele se levanta como se nada tivesse acontecido. Ele viveu uma vida de muitos enfrentamentos, de muitos desgastes. Seu corpo tinha sido moído por causa do evangelho, mas apesar do corpo moído que aquele homem tinha, o seu espírito era forte, sua alma era forte, o seu homem interior se renovava a cada dia. A cada contato com a palavra de Deus, a cada contato com Deus, a cada contato com um livro que você lê que tem a mensagem de Deus, a cada contato com os versos da palavra de Deus, a cada contato com Deus, o espírito do homem é fortalecido. O homem encontra força espiritual. Paulo vai dizer que essa é uma das razões pela qual ele não desanimou. Paulo não desanimou. Paulo não desanimou. A segunda razão que Paulo cita no texto, pela qual ele não se deixou vencer pelo desânimo, é porque ele compreendeu que a tribulação ou as tribulações que lhe sobrevinham eram momentâneas e leves. Olha o que diz o versículo 17. O versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo diz que a tribulação que vem sobre a vida dele e sobre a vida do cristão é uma tribulação momentânea e é uma tribulação leve, se comparada com o peso da glória que está por vir sobre a vida desse cristão. Então Paulo, ele cita essa razão para não desanimar. A razão pela qual ele não desanima é que quando ele olha para a tribulação, ele sabe que a tribulação tem uma data de validade. Ele sabe que a tribulação é momentânea. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, por mais que haja tribulação, por mais que haja a aflição na vida desse cristão, a aflição e a tribulação, ela é momentânea. Há um tempo para que a aflição termine. Há um prazo de validade. O presbítero Paulo Henrique, em umas sexta-feiras aí, em que ele vinha pregando,
Ele pregou algo desse tipo, ele tocou nisso, de que nós precisamos nos lembrar que toda tribulação tem uma data de validade, que toda aprovação que passamos tem uma data de início e tem uma data de término, que nenhuma tribulação na vida do cristão é para sempre. Nenhuma aflição, nenhum sofrimento na vida do cristão é para sempre. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus não desperdiça o sofrimento na vida de um cristão. Deus tem um propósito quando nós passamos por um sofrimento. E ele tem um prazo de validade, ele tem um prazo para começar e tem um prazo para terminar. Quando nós olhamos para a aflição com essa perspectiva, a aflição se torna leve, a provação se torna leve. Quando compreendemos que há um tempo para o término dessa aflição na nossa vida. Paulo, ele olha para as provações e para as tribulações que ele enfrenta, ele sabe que há um prazo para terminar. Quando você olha em Atos capítulo 27, eu falo muito de Atos capítulo 27, irmãos, porque é um texto que fala de provação, de tribulação, de sofrimento, de angústia, mas fala também de esperança, fala de fé e fala do tempo que existe para a provação. E aí o apóstolo Paulo, ele passa por essa experiência de se encontrar, num navio como prisioneiro, indo para Roma, e no meio do caminho, no alto mar, aquele navio é submetido ao euroaquilão, a um tufão de ventos. Aquele navio começa a ser jogado de um lado para o outro, a água começa a entrar e eles estão prestes a afundarem. Mas o apóstolo Paulo, ele se mantém calmo no meio daquele furacão, no meio daquele sofrimento todo e daquela angústia toda. Paulo, ele se mantém calmo a ponto de levantar e convidar as pessoas a comerem. Ele fala, já tem 10 dias que a gente não come pão. Vamos comer, gente. Porque o anjo do Deus a quem eu sirvo me visitou ontem à noite. E ele disse, Paulo, fica tranquilo, porque Deus vai mandar você até Roma. O propósito de Deus é que você chegue até Roma. E aqueles que permanecerem no barco com você serão salvos, ficarão vivos, sairão ilesos. Existe um processo, existe um tempo para que o vento pare de soprar. Existe um tempo para que a provação cesse. Existe um tempo para que a tribulação passe. Por isso o apóstolo Paulo diz que a tribulação, as tribulações que o cristão enfrenta são momentâneas, se comparado com a eternidade, se comparado com aquilo que nos aguarda na Nova Jerusalém, se comparado com aquilo que Deus tem para nós, que Ele mesmo vai dizer aqui, na segunda carta aos Coríntios, mais para frente, ele vai dizer que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a provação, a tribulação é momentânea, há um tempo. E Deus trabalha, irmãos, com tempo, Deus trabalha com processos. Quando a gente olha para a história de Israel, para a história do povo de Deus, quando nós nos deparamos com a cena que o profeta Jeremias vê, o povo de Deus no cativeiro, na Babilônia, Israel querendo voltar para casa, e aí você abre sua Bíblia lá e se depara com Jeremias capítulo 28 e também o capítulo 29, são capítulos que eu amo muito também, ali de Jeremias. Quando você se depara com a cena do povo de Deus sofrendo no cativeiro na Babilônia, uns falsos profetas se levantam e dizem, olha, vamos embora, se animem, chegou o tempo da gente voltar para a nossa terra prometida, Deus vai nos tirar do cativeiro, o tempo é agora, o dia é hoje, chegou, vamos que vamos nos animar. E aí a Bíblia diz que esses profetas falam isso, liberam essa falsa profecia. E o profeta Jeremias, quando escuta isso, ele diz assim, amém, que assim seja,
que de fato seja essa a palavra de Deus. O profeta Jeremias então sai daquele encontro, daquele lugar onde os outros falsos profetas estavam. E aí Deus diz para Jeremias assim: Jeremias, nada do que eles falaram tem a ver comigo. Eles profetizaram uma palavra que é o sonho deles. É só o sonho deles, é só a visão deles, mas não é a minha palavra. Eu vou tirar o povo de Israel? Vou, mas existe um tempo, tem que se cumprir um tempo de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Quando esse tempo se completar de 70 anos na Babilônia, eu levarei o povo de volta à sua terra natal, à sua terra prometida, a terra que eu prometi dar a eles. Então Deus, ele fala, para entendermos que os tempos, que existem na nossa vida são controlados por Ele. Que é Deus quem vai controlando o tempo das provações, que é Deus quem vai controlando o tempo das tribulações, que é Deus quem vai controlando o tempo das angústias pelas quais somos submetidos, mas que quando olhamos para essas tribulações, para essas angústias, como algo que tem um prazo de validade, como algo que é momentâneo, essa tribulação não se torna somente momentânea, mas também se torna leve, porque o peso da glória que está por vir, aquilo que Deus tem preparado para nós, é muito maior do que as aflições que nós temos passado e enfrentado. Por isso Paulo não desanimava. Por isso Paulo não se deixava vencer pelo desânimo. Porque Paulo olhava para a tribulação que lhe sobrevinha, e não foram poucas. Esse homem foi chicoteado, esse homem foi apedrejado, esse homem foi amarrado. Ele diz em Atos, falando que lá em Éfeso, ele lutou com bestas e feras. Paulo cita cada situação que esse homem passou, vários naufrágios, várias chicotadas. Aquele homem, ele passou por muito sofrimento. Mas apesar de tudo isso, ele olhava para todo aquele sofrimento e ele era capaz de dizer que aquele sofrimento foi momentâneo e que era leve se comparado à glória do porvir. Glória a Deus! Essa é uma razão que precisamos compreender para que o desânimo não tome conta da nossa vida. Para não desanimarmos, precisamos compreender que nossas lutas, que nossas tribulações são momentâneas e leves. E que elas produzem, não são só apenas momentâneas e leves, mas elas produzem em nós um peso de glória. Elas vão contribuir para que a gente receba da glória de Deus. Elas vão contribuir para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. É isso que Paulo diz. Paulo cita isso. As aflições são pesadas e contínuas, mas vistas sobre a perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas. Quem disse isso foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. O teólogo James Hastings diz: as aflições são precursoras de glórias. As aflições são precursoras de glórias. Se você olhar para a vida de José do Egito, meu irmão, e ver o tanto de aflição que esse homem passou por ser um sonhador, porque ele tinha sonhos que foram plantados por Deus no coração dele. Quando você vê a inveja, o ciúme que os irmãos tinham de José, e por causa dessa inveja e desses ciúmes, que tipos de sofrimento José foi submetido. Quando você olha para a história desse homem lá em Gênesis, você percebe a trajetória de sofrimento na qual ele é submetido. Primeiro seus irmãos o agarram, jogam num poço. Depois o vendem como escravo. Na verdade, um dos irmãos queria tirar-lhe a vida, mas o outro intercedeu, Rúben intercedeu,
para que não lhe tirasse a vida. Quando Rubem sai da presença dos outros irmãos, eles então tentam novamente, parece que eles estão aguçados para matar José, e Judá se antecipa. Judá vê uma comitiva que passava ali em direção ao Egito. Era uma comitiva de escravos, de venda de escravos. E então Judá dá a ideia, vamos vender José. Eles então vendem José. José então se torna um escravo. E ele vai parar na terra do Egito. E ali, você conhece a história. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Depois de trabalhar na casa de Potifar por causa de um mal entendido, de uma falsa acusação contra ele, ele vai parar na cadeia. E ele passa alguns anos na cadeia, sofrendo, sofrimento atrás de sofrimento, aflição atrás de aflição, tribulação atrás de tribulação. Mas esse homem então revela o sonho de Faraó e se torna o governador do Egito. Ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Ele se tornou a base do governo de Faraó no Egito. Ele foi muito mais do que um governador, ele foi um ministro da economia, ele foi um administrador, ele foi assim o braço direito de Faraó. Aquele homem, ele ajudou o Egito a atravessar o processo 7 anos, passou 7 anos de fome sobre a terra, e o Egito não sofreu a fome por causa da inteligência, da sabedoria daquele homem chamado José. Mas para ele chegar onde chegou, a trajetória de sofrimento fez parte da vida dele. As aflições produzem um peso de glória. Então a Bíblia vai dizer que tudo aquilo cooperou para que José se tornasse quem ele se tornou. Não foi Deus quem fez José sofrer, mas Deus usou o sofrimento na vida de José para colocar José onde o colocou, como o segundo homem mais importante da terra do Egito. E quando ele lá chega, quando ele leva a sua família para o Egito, quando o seu pai morre e os seus irmãos acham que ele vai se vingar por causa do sofrimento que eles fizeram José passar, José chora, dá um beijo em seus irmãos, abraça eles e diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Sabe por quê? Porque as aflições produzem na vida de um cristão um eterno peso de glória. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque Deus não desperdiça o sofrimento na vida de um filho seu. Essa é uma razão que o Paulo tinha para não desanimar. Ele compreendeu que o sofrimento, que a tribulação, que a provação é momentânea, é leve e produz um peso de glória. E incomparado àquilo que está por vir, aquilo que Deus preparou para ele, todo o sofrimento que aqui tem sobre a vida dele, sobre a vida de um cristão, é leve e é momentâneo. Em terceiro lugar, para a gente terminar, a terceira razão pela qual Paulo ele não desanima ou não se deixa vencer pelo desânimo é porque os olhos do apóstolo Paulo não estavam nas coisas dessa terra, mas nas coisas celestiais. É o que diz o versículo 18. Olha o versículo 18, diz o seguinte: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo estava dizendo: olha, os meus olhos não estão simplesmente sobre as coisas deste mundo. Eu não simplesmente busco a Deus em prol das coisas desse mundo, do aqui e do agora. Paulo mesmo vai dizer isso
na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está falando sobre a ressurreição. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o tema central é a ressurreição, a esperança do cristianismo, a esperança do evangelho, a ressurreição. E por isso Paulo ele vai citar que se a nossa esperança em Deus é apenas para que Deus nos dê uma cura aqui, para que Deus nos dê uma bênção nesse lugar, para que Deus nos faça prosperar nessa terra, se a nossa esperança é apenas isso, num Deus para algo imediato, para o aqui e agora, se só pensamos em Deus para termos coisas aqui nesse mundo, meus irmãos, nós somos as pessoas assim mais medíocres que existe no mundo. A palavra certa é essa, mediocridade. Somos as pessoas mais medíocres, mais tolas, se colocamos nossa esperança em Deus apenas para termos coisas aqui e agora. Por exemplo, em 2004, eu fui curado de uma grave enfermidade. A úlcera que eu tinha suturou, eu perdi a sangue, eu tive anemia profunda, eu quase mesmo parti dessa para melhor, mas Deus me curou, porque a igreja de Vila Nova intercedeu por mim, a Congregacional de Nilópolis e outras igrejas, a Assembleia de Deus de Nilópolis, lá do Cabuís, a igreja congregacional do Curicica, era a igreja orando por mim, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu não morri em 2004, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, se a minha esperança em Deus é apenas para coisas desse mundo, eu sou um tolo, eu sou a pessoa mais medíocre desse mundo, porque os meus olhos não podem estar simplesmente aqui. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos do céu, nós somos celestiais. O que nos aguarda é a nova Jerusalém, o que nos aguarda é o novo céu e a nova terra. Por isso Paulo não desanima, porque o seu olhar não é para esta terra, o seu olhar é para a nova Jerusalém, o seu olhar é por aquilo que ainda está por vir. Paulo se agarra a essa esperança, Paulo se agarra às promessas vindouras, às promessas do reino eterno, às promessas da consumação do reino de Deus. É verdade que quando Jesus pisou nessa terra, ele inaugurou o seu reino, o reino do Messias. Quando Jesus pisou nessa terra, ele disse: o reino de Deus está perto. Ele disse: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, mas a consumação desse reino será no último dia, ao findar o último dia nessa terra. Novos céus e nova terra se iniciarão, e esse reino será consumado. A nova Jerusalém, diz Apocalipse, vai descer, habitaremos novos céus e nova terra. Paulo diz que a razão pela qual ele não desanimava é porque os seus olhos não estavam nessas coisas do aqui e do agora. É por isso que Paulo não desanimava quando, por exemplo, ele estava em cadeias. Ele podia pensar: poxa Deus, eu vim para essa cidade, por exemplo, em Filipos. Vim para a cidade de Filipos. Estou aqui pregando o evangelho. Plantei uma igreja. Libertei uma menina endemoniada. A cidade me amarra e me prende. Mas o culto está rolando lá na casa da Lídia. Já tem uma igreja plantada lá na casa da Lídia. A igreja já começou, o culto está rolando lá. Paulo podia pensar nisso: poxa, o Senhor me deixa ser preso. Paulo podia desanimar se ele olhasse para as circunstâncias dessa terra, se ele olhasse simplesmente para a vida no aqui e agora. Paulo podia se sentir derrotado se ele pensasse: poxa, eu estou preso,
Eles me pararam. Eles me colocaram aqui encarcerado. Paulo podia desanimar e se sentir um derrotado se ele olhasse apenas para o aqui e o agora. Mas o olhar do apóstolo Paulo está nas coisas invisíveis aos olhos físicos, mas visíveis pela fé. Porque nós não andamos pelas circunstâncias dessa vida. Nós não andamos por aquilo que os olhos podem ver. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Nós andamos pela fé. Nossa esperança não são simplesmente que Deus nos abençoe aqui e agora. Se Ele nos abençoar aqui e agora, glória a Deus, nós somos seres humanos. Temos necessidades no aqui e no agora, no presente momento em que vivemos. E Ele tem prazer em nos abençoar no aqui e no agora. Tem sim. Mas o nosso olhar é para as coisas lá do alto. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, pensai nas coisas lá do alto. É nas coisas lá do alto, é ligado no trono de Deus, é pensar no trono da graça, é pensar nas coisas que nos aguardam. A nossa esperança é essa, meus irmãos. Quando vivemos assim, não somos vencidos pelo desânimo. Nos tornamos, na nossa caminhada cristã, nos tornamos na nossa peregrinação espiritual pessoas incansáveis e pessoas que não desanimam, porque estamos conectados ao trono da graça de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus, eu queria terminar citando o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Hebreus 11, versículo 9 e versículo 10 fala de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e versículo 10 diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Não é curioso que Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma terra, um espaço físico, a terra de Canaã. E ele então entra nessa terra. Ele possui essa terra. Deus entrega essa terra nas mãos de Abraão. Era uma promessa de Deus. Mas Abraão habitou em tendas. Note que o autor aos Hebreus deixa bem claro: Abraão não construiu nada. Abraão não tem uma construção, não levanta nada naquela terra. Por que Abraão não levantou nada naquela terra? O texto diz por quê. Porque a esperança de Abraão não se resumia ao aqui e o agora. A esperança de Abraão, a fé de Abraão, não estava depositada na promessa de Deus para o aqui e agora, mas na promessa da cidade celestial, a qual não pode ser fundada, construída por mãos humanas, mas Deus é o arquiteto e construtor. Abraão entra na terra prometida, não levanta uma casinha, uma kitnet, irmãos, ele não levantou. Ele não construiu nada ali, porque a esperança de Abraão era a cidade que foi construída por Deus. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém que descerá. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. E não só uma simples esperança, mas essa é a convicção do apóstolo Paulo. E essa deve ser a convicção de cada cristão. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você repense sua vida. Se você está desanimado, se você está pensando em desistir, se você está pensando assim: tá muito ruim minha vida, ó terra, ó céu. Se o seu problema
você faz dele algo muito grande. Irmãos, talvez o seu problema seja simplesmente uma tempestade em copo d'água, incomparado ao peso da glória que Deus vai derramar sobre a sua vida. Incomparado àquilo que Deus preparou para você. Quando Paulo ele fala que a tribulação dele era leve e momentânea, Paulo não estava desprezando as tribulações que ele passou, porque ele passou por muitas tribulações. Então dá licença de eu dizer para você que a sua tribulação, em comparado ao que Deus tem para você, é leve e momentânea. É sim, irmãos, porque a Bíblia não mente. A palavra de Deus é genuína, é verdadeira. Então, meu irmão, se o que a Bíblia está dizendo para nós é que a nossa tribulação é momentânea, irmãos, é momentânea, é leve, porque o peso da glória de Deus que está para vir sobre as nossas vidas é muito maior do que qualquer provação. Por isso, não desanime, não volte atrás, não olhe para trás, não pare no meio da sua caminhada, não pare de ir à igreja, não desanime com a caminhada cristã, não pare o processo no meio do caminho, não interrompa, não queira interromper os processos de Deus na sua vida, não faça isso, continue caminhando, olhe para frente, olhe para cima, olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Tome isso para você, tome essas razões para não desanimar e não desistir. Lembre-se que a cada contato seu com a palavra de Deus, com a igreja, a cada contato seu, o seu interior está sendo fortalecido. Essa é uma razão para você não desanimar. O homem interior se fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E também não desanime, porque as tribulações são leves, momentâneas e produzem peso de glória. E não desanime, coloque os seus olhos em Cristo Jesus. Coloque os seus olhos nas coisas do porvir. Olha para Ele. Olha para aquilo que Deus tem preparado para você. Mantenha o seu foco na Nova Jerusalém. Mantenha o seu foco sabendo que a sua identidade é de cidadão celestial. E Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa noite. Eu oro agora por aqueles que estão passando por processos em sua vida, de lutas, de tribulações, de angústias, de aflições. Aqueles que estão passando, Senhor, por momentos de turbulências em sua vida, de tal maneira, Senhor, que eles não estejam aguentando mais. Estejam no limite, eles estão falando assim, está no limite, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais esse sofrimento. Mas a tua palavra diz que essa luta é momentânea, que esse sofrimento é momentâneo e que ele é leve se a gente olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, fortaleça o nosso interior, nos dê fortalecimento espiritual, nos dê crescimento espiritual, nos fortalece na força do teu poder. Que assim seja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Amém. Parabéns aí, feliz aniversário, presbítero Edson. Feliz aniversário, Miriam. Um beijo no coração. Que Deus dê a vocês muitos e muitos anos de vida, com saúde, paz e tudo de melhor. Beijo no coração. Fiquem na paz.